Gente, eu comecei a ler lá pro meio do ano passado e assim, eu cometi vários erros quando eu tava começando que parecem errinhos bobos no começo, só que vão atrapalhando. E também quando a gente tá começando a ler, parece que não dá pra cometer erro nenhum, né? Porque parece ser um negócio assim que você senta e lê. Só que se você é uma pessoa que quer ler um livro, assim, botar em prática, quer realmente aprender com aquele livro, você tem que aplicar certos tipos de coisas e não pode cometer certos tipos de erros. E assim, gente, também fica muito fácil você achar que ler é uma coisa chata, que é difícil se você começar errado. Então por isso que eu vou decidir fazer esse vídeo, porque a leitura é algo muito importante e é importante também que você faça certo. Então assim, se você tem interesse em começar a ler, fica nesse vídeo. E no final eu vou estar disponibilizando um e-book que te fala como aplicar a sua leitura. Nesse daqui eu vou te falar como começar, as coisas certinhas que você deveria fazer, o passo a passo, sabe? E no final eu vou deixar o e-book te falando como você realmente usar desses livros na sua vida, você aplicar eles. E assim, gente, a primeira coisa que você não pode errar, no caso se você tá lendo livro assim, não histórias exatamente, tipo livros mais técnicos, vamos dizer. Tipo, se você quer começar a ler livros sobre desenvolvimento pessoal, você tem que ler livros que resolvam problemas que você tem, porque senão, se você lê algo que não resolve nada, você não tem esse problema. Bora supor, você lê um livro que fala sobre foco. Aí você lê ele, não tem nem como você aplicar o que você aprende nesse livro, porque você já tem foco, você não tem esse problema. Então você vai achar que o livro não serviu pra nada, você vai ter a impressão que não te ajudou justamente por causa disso. Você não cresceu com aquele livro porque você não tinha aquele problema. Então o livro não resolveu nada e acaba meio que você desvalorizando o livro, porque você começa a achar que o livro é ruim, só que tipo, você não precisava dele, entende? E mesmo que seja um livro bom, se não resolve um problema seu, se não é um livro que te ajuda de alguma forma, principalmente de você botar em prática, começar a agir na sua vida, você vai achar que o livro não foi bom, que não te ajudou e você provavelmente vai se decepcionar. Então escolha livros, mesmo se você já lê há mais tempo. Então assim, não sai escolhendo livros aleatoriamente. Você vê em um vídeo falando, esse livro aqui é bom. E mesmo que o livro seja bom, tem que resolver um problema seu, entende? E assim, também é muito importante que você siga pessoas que falam sobre isso. Mas se você segue pessoas que falam sobre livros, você provavelmente vai começar a vê-las aconselhando livros e talvez esse tipo de livro não resolva um problema seu. É claro, falando de livros técnicos. Agora, livros mais, assim, aleatórios, histórias, e eu não tô criticando, tá? Eu gosto. Só que essa dica aqui vai mais pra, então, quem lê livros, quer ler livros mais técnicos. A segunda coisa que você tem que fazer, gente, que você não pode errar nisso, é você começar com livros simples e de preferência pequenos. Porque se você tá começando e você pega um livro que nem esse daqui, é um livro muito bom, chama Um Nenhum e 100 Mil. Eu vou citar no próximo vídeo, quer dizer, que eu vou estar aconselhando livros. É um livro muito bom, só que, porém, se você pega esse livro e você tá começando, é um livro muito confuso. Então fica fácil você se decepcionar, separar no meio do livro e não querer mais ler. E assim, fica sendo um livro que você não valoriza, entende ele? E é um livro muito bom, então você acaba se enganando. Porque na real, se você tá começando agora, e principalmente você não tem esse negócio, você não gosta muito, você nunca teve ânimo pra ler, e você inventa começar a ler um livro que é difícil, que é grande, você vai desistir, cara, não tem jeito. Então comece com livros simples, comece com livros no estilo que você gosta, com coisas que você tem curiosidade, que resolvam problemas seus de preferência, e principalmente se você tá começando e você não gosta, você não tem lá esse negócio, você sabe que é importante, mas você não tem aquele gosto por ler livros, começa lendo livros mais finos. Porque de certa forma, se você começa a ler um livro fino, fica difícil separar. Se é só porque ele é pequeno, você começou a ler aqui agora, daqui a pouco já tá perto de você terminar. Isso aí torna mais difícil de você querer parar. E quando você termina ele, você percebe, caraca, eu li esse livro, então eu consigo ler outro. E aí com o tempo você vai meio que se acostumando. Eu não sei se isso aqui é ego, mas meio que você acostuma. Cara, se eu li isso aqui, eu sou capaz de ler mais um. E aí você vai alimentando isso e com o tempo você começa a gostar. O terceiro, gente, esse daqui é o principal para você criar o hábito da leitura, é você ter um horário fixo para você ler, mesmo que seja pouco. E de preferência é para você começar pouco mesmo, tipo, começa lendo 15 minutos, que nem qualquer hábito, você tem que começar aos poucos. Se você lança uma bomba, você tá querendo começar a ler aqui, você começa a inventar a ler por 2 horas, é muito fácil você se frustrar. Então começa bem pouquinho mesmo, começa lendo 15 minutos, depois você vai para 30, e é importante também que você tenha um horário fixo. E assim, gente, se você não assistiu lá o vídeo que eu falei como que funciona a criação de hábito, funciona basicamente assim, se você primeiro vem esse estímulo, então é muito importante que você
tenha um horário fixo e um lugar também, porque aí quando você vai para esse lugar, sua mente meio que lembra que você, nesse horário, nesse lugar, você fazia o hábito da leitura. Então gera esse estímulo na sua cabeça. E assim, gente, o ciclo para criar um hábito é justamente isso. Primeiro vem o estímulo, se você não viu o vídeo lá, vem o estímulo, depois vem o desejo e aí você tem a ação. Então é assim que funciona. Então é muito importante que você tenha um horário fixo e um lugar. A última coisa, gente, que é muito importante mesmo que você faça para começar a ter o hábito, porque hábito se gera com repetição. Então, é o mais importante de todos aqui, se você quer realmente criar o hábito, é você ler, mesmo que um pouco todos os dias. E assim, gente, para você fazer isso, você ler um pouquinho todos os dias, você meio que tem que ter essa penúltima que eu te falei, que é a hora e o local, porque isso vai te ajudar muito com que você comece a gerar o hábito e repetir isso, porque se você começa a ler aqui, você não tem um horário, você não tem um horário fixo, você meio que deixa aleatório assim, vou ler se quando eu tiver tempo eu leio. Você acaba se enganando. Fica fácil de você começar a abrir as redes sociais, esquecer que você tinha o hábito da leitura para realizar e não fazer. E não começar a ter o hábito da leitura, entende? Então é importante que você comece a se planejar mais para você ter um horário que, assim, é só da leitura e você também ter o seu local. Enfim, gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E eu vou deixar aí na descrição um e-book onde eu vou te explicar como que você faz para aplicar a sua leitura, para você tornar ela prática na sua vida.